Horas 10 minutos, estamos de volta aqui com o Jornal Gente para falar agora sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado hoje. É por isso que nós convidamos a Aline Cardoso, especialista em desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva, ex-secretária de Desenvolvimento de São Paulo, para falar conosco de algum lugar da Amazônia, que ela já vai contar onde ela está, mas para falar sobre ESG, ou a forma como as empresas podem colocar esse assunto no seu dia a dia. Aline, seja muito bem-vinda, bom dia a você. Queria que você primeiro apresentasse aqui para o nosso público qual é o conceito de ESG e como é que você se vê ligada a ele. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, Cláudio, bom dia aos nossos ouvintes. Uma alegria falar aqui direto do Rio Tapajós, nesse Dia do Meio Ambiente. O conceito de ESG é um conceito que surgiu cerca de 20 anos atrás, criado pelo Pacto Global e pelo Banco Mundial, por inspiração do secretário-geral da ONU, Kofi Annan. E a ideia, Thaís, é que as empresas do setor produtivo também se comprometa com temas muito importantes. O E vem do ambiental, em inglês environment, o S, social, e o G, governança. Portanto, adotando práticas ambientais, práticas sociais e práticas de governança, transparência e ética, as empresas também contribuem para um planeta melhor. E é sobre isso que a gente vai falar na coluna ESG para valer aqui na Rádio Bandeirantes. Aline, bom dia. Além de já desejar sucesso absoluto, total, eu tenho certeza que fará a sua coluna aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Queria saber o seguinte, queria fazer aqui uma pequena provocação. A maior gestora de ativos do planeta, que é uma empresa americana chamada BlackRock, agora em março, anunciou oficialmente que estava abandonando essa bandeira do ESG. Ela vinha, durante muitos anos, insistia em investir prioritariamente em empresas que adotassem essa prática, essa política, insistia também para que os seus clientes, investidores, fundos de investimento, etc. e tal, recomendassem investimentos nessas empresas ESG, mas o fato é que houve uma frustração total, né? Ora se constatou que algumas empresas davam um jeito de fingir compromissos com essas áreas, mas não os praticava, né? Ora mostrava mesmo um certo desinteresse das pessoas no tema. Você acha que isso é uma coisa circunstancial, é algo que que logo será superado? E eu também gostaria que você desse essa visão mais global dessa temática e também ela aplicada no Brasil. E no Brasil, isso é uma coisa ainda incipiente, é promissora? Enfim, nos fale mais sobre isso, por favor. Bom, eu te agradeço a provocação, o que nos faz justificar o nome da nossa coluna, né? Para valer, ESG para valer. De fato, como infelizmente tudo na vida, tem gente que faz de verdade e tem gente que não faz de verdade. Existe um conceito que a gente chama de greenwashing, que é um conceito infelizmente bem conhecido, porque justamente foi praticado, que é dizer que você adota uma prática ambiental e, na verdade, você não adota, você coloca ali uma máscara, né? Isso aconteceu, isso acontece, e é por isso que a gente precisa esclarecer o público, os formadores de opinião, para que esses compromissos sejam para valer, ou seja, que a gente saia dessa era de usar um rótulo, né, para se beneficiar dele sem ter as práticas compatíveis. Então, aqui a gente também quer sensibilizar os nossos ouvintes para que essas práticas sejam para valer. Não só na questão ambiental, Cláudio, mas também na questão social. A gente tem o que a gente chama de social washing ou impact washing, que é a mesma coisa, quem diz que faz e não faz. O fato da gestora ter deixado de usar esse nome não significa que os investidores vão deixar de olhar para essas práticas. Eu acho que a gente tem realmente um problema com nomenclaturas, né? Os próprios ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um dia foram ODM, Objetivo do Milênio, o ESG já foi chamado de Responsabilidade Socioambiental. Acho que, no fundo, realmente, a nomenclatura pouco importa. O que a gente precisa é que as atitudes sejam para valer. Nós teremos neste sábado, né, Thaís, no Jornal Gente, entrevista com o Carlo, do Pacto Global da ONU, que vai nos falar sobre a adesão aos conceitos, ao Pacto Global e aos conceitos de ESG no Brasil.
Pacto Global da ONU traz empresas associadas, né? E o Brasil, Cláudio, é o segundo em adesão de empresas, ou seja, existe sim um movimento de empresas brasileiras aderindo ao conceito. Agora, é o suficiente? Não, não é o suficiente. A gente realmente precisa ampliar essa adoção por parte das empresas, mas também precisamos sensibilizar os consumidores, sensibilizar a sociedade. E acho que essa coluna cumpre esse papel. A gente aqui, com essa audiência qualificada da Rádio Bandeirantes, vai falar para formadores de opinião, para empresários, para aqueles que estão tomando a decisão na empresa de como se posicionar, mas também para ouvintes, para consumidores, para pessoas que podem e devem fazer as escolhas certas na hora de elencar as empresas de quem vai comprar ou com quem vai atuar. Aline, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, né? A Aline que é ouvinte de rádio e acompanha o noticiário, gosta bastante aí do veículo, agora vai estar inserida na Rádio Bandeirantes nesse contexto e é claro que tem uma vasta experiência. Para quem não conhece, ela já foi vereadora, já atuou na Assembleia Legislativa, na esfera municipal, na esfera estadual, tem uma vasta experiência para falar com propriedade do assunto e a minha pergunta para você é a seguinte: é caro ser ESG ou ESG para valer? É caro isso para a empresa? Quanto custa isso, Aline? Obrigada, Pedro, uma alegria estar aqui com você. Você que acompanhou meu trabalho na área de São Paulo, os temas ambientais, sociais, obrigada pela oportunidade. Olha, Pedro, a sua pergunta, assim, a resposta é relativa, né? O que é caro? Hoje, as empresas que adotam ESG, elas, inclusive, reduzem os seus riscos, né? Elas têm condutas que podem e que podem, inclusive, podem melhorar a sua competitividade e reduzir os seus custos. Portanto, às vezes pode ser necessário um investimento na largada para se adequar, mas a médio e longo prazo, esse retorno vale a pena. Lembrando que não só, Cláudio, investidores, né, escolhem empresas que adotam práticas ESG, mas hoje seguradoras e tantos outros atores podem, inclusive os consumidores, como a gente disse aqui, podem estar de olho nessas práticas. Portanto, eu acredito, Pedro, que a médio e longo prazo a conta fecha. Nós temos ganhos de várias naturezas, a gente pode falar dos ganhos ambientais, porque hoje é o dia do meio ambiente, né? Por exemplo, adotando a redução de uso de materiais, o uso de materiais retornáveis, a gente pode estar falando de uma economia circular, que exige, num primeiro momento, toda uma mudança de mentalidade, mas que a médio e longo prazo traz resultado. Vamos falar, por exemplo, do uso de retornáveis, né? Você talvez tenha que investir numa produção com retornáveis, mas a médio e longo prazo você deixa de ter que fazer aqueles descartáveis. Então, é isso. E do ponto de vista social também, né, Thaís, só para a gente falar aí, por exemplo, das mulheres em posição de liderança, na diversidade ou em vários outros temas, é comprovado também que trazer a diversidade, assim como cuidar bem dos seus colaboradores, investir, trazer um ambiente de trabalho mais respeitoso, mais agradável, também faz com que a produtividade da empresa possa melhorar e, portanto, também ela possa ter ganhos nesse sentido. Aline, eu acho que quem está acompanhando a gente agora, a gente fala para um público muito aberto aqui na Rádio Bandeirantes, estamos também na Band News TV, falando para todo o Brasil. Então, tem gente em todas as circunstâncias, algumas que já adotam práticas de ESG, algumas que estão curiosas para entender melhor como isso funciona, e a gente fala também para muitos empresários, pequenos empresários, médio empresários, pessoas que atuam no setor de serviços, não é? Essa é a grande mão de obra no Brasil hoje. É só uma empresa grande, uma multinacional, que pode ter práticas de ESG implementadas, ou uma pequenininha também consegue? Queria que você desse exemplo. Olha, eu vou além. Não só empresas de todos os portes, mas até os indivíduos podem ser ESG, né? Indivíduos podem melhorar os seus comportamentos também. Então, sim, Thaís, respondendo a sua pergunta, empresas pequenas podem e devem ter esses compromissos também. Talvez eles não estejam listados na Bolsa de Valores e não sejam escolhidos por investidores por isso, mas eles podem vir a ser escolhidos por consumidores, com essa sensibilização, com essa educação que a gente, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, vai fazer. Mas eles podem também, como eu disse há pouco, ter alguns ganhos, né? Eles podem ter ganhos ao escolher melhor as práticas sociais e ambientais que vão ter na sua empresa. E do ponto de vista da governança, que eu acho que é um tema que a gente fala menos, né?
A governança pressupõe, resumindo aqui, boas práticas na gestão do negócio. Ela pressupõe ética, transparência, respeito a regras, e esse tipo de coisa também, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, pode fazer com que o negócio esteja numa condição melhor. Vamos imaginar aqui, como você pediu exemplos, que uma empresa pequena adote práticas irregulares do ponto de vista da sua tributação, do ponto de vista, né, do pagamento de impostos ou do cumprimento de regras. Ali, num primeiro momento, ela pode achar que ela está dando um jeitinho, que ela pode estar se dando bem, como a gente diz. Mas a médio e longo prazo, essa prática pode sair cara, com multas, com penalidades, com fechamento. Então, essa adoção de conceitos de governança corporativa melhores pode ser feita por todos e também, além de ser o correto, pode trazer uma condição melhor para a empresa. Muito bem. A Aline Cardoso, super credenciada, super entrosada aí no assunto. Vocês já perceberam como é que vai ser daqui para frente. Agora conta pra gente essa paisagem bonita aí, para quem está no rádio, precisa descrever também um pouco esse cenário legal de onde você fala conosco hoje, Aline. Hoje eu estou falando da região do Rio Tapajós, no estado do Pará. Nós estamos aqui perto do município de Belterra, numa missão que, aliás, faz parte das práticas de ESG de uma empresa, a Inspirali, que me convidou. E essa missão tem aqui a bordo de um barco hospital, médicos e estudantes de medicina que estão cuidando das comunidades ribeirinhas, né? Ou seja, uma prática diferenciada, que não era obrigatória ou necessária para a empresa, mas que faz com que essa vivência social e também ambiental transforme esses profissionais em profissionais melhores. Além, é claro, de estar cuidando do povo da floresta. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, abriga uma diversidade enorme, que, aliás, ainda está sendo descoberta. A gente precisa cuidar da floresta, mas, para isso, a gente também precisa cuidar das pessoas que cuidam da floresta. Então, é isso que a gente está fazendo aqui nessa missão. Mas para o ouvinte que pensa, poxa, mas eu não estou na floresta amazônica, né? Eu não vou, o meu E do ESG não vai ser cuidar da floresta. Cada um pode cuidar do meio ambiente onde estiver, né? No espaço urbano, com práticas melhores nos seus resíduos, no seu transporte, no seu consumo. Mas todos nós, brasileiros principalmente, também temos um compromisso com a floresta amazônica, que é um pulmão do planeta, e não só hoje, no Dia do Meio Ambiente, mas todos os dias, a gente deve lembrar disso, tendo muito orgulho da nossa floresta e se preocupando com ela. Portanto, minha primeira participação aqui na Rádio Bandeirantes, direto do Rio Tapajós, com a alegria de estar vivendo a natureza brasileira. É a Aline Cardoso que vai falar sobre ESG a partir de hoje aqui na Rádio Bandeirantes e também aparecendo nos veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigada, Aline. Bom Rio Tapajós para você, hein? Sucesso. Muito obrigada. Obrigada, um abraço a todos. Obrigada.